Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Seu pai estava na construção, como que era isso? Que te inspirou um pouco e sai de tech para construção? Não, antes de abrir a empresa de tech, então desde os meus tempos, 8, 9, 10 anos, eu ia com ele ver concretagem de laje em fim de semana, plantão de vendas. Eu lembro com 13, 14 anos eu vendia imóvel nos plantões, em loteamentos, o corretor faltava. E eu lembro uma vez, era uma memória assim, que eu peguei um carro de entrada, só que eu não podia dirigir, né? Eu não tinha carta na época. E eu vendia bem, eu gostava, eu adorava ir para plantão de vendas. Então eu ia com ele antes de abrir minha empresa, então 13, 14, 15, 16, 17 anos. Então eu vivi nisso, né? Foi minha formação. Que o seu pai tinha Meu construtora. pai tinha uma incorporadora. E lá que eu aprendi tudo, né? Eu vivi isso meu dia a dia. E daí eu abri minha própria empresa, vendi. E acho que essa mistura depois, né, de mercado imobiliário com tecnologia foi o que acabou drivando a minha próxima jornada, que veio mais adiante. E aí, conta um pouco dessa parte da jornada. Então, vendeu o negócio, se capitalizou. Pagou as 12 prestações. Está dando uma risada, e como quem diz assim, como assim, né? Como assim? Capitalizei, não. Paguei as contas e comecei do zero de novo. Na época era muito dinheiro, né? Sim. Deu uma liquidez legal, mas já tinha pago as promissórias, já tinham ido. Deu para botar uma graninha. Na conta ali. Deu para fazer um... E aí foi empreender, então, no mercado de construção civil. Olha que legal, daí tem uma história fantástica que eu não percebia, mas nessa época, quando eu tinha a minha empresa, a faculdade onde eu morava, eu ficava quase 5 horas por dia dentro de um carro. Minha vida era uma loucura de trânsito, eu ficava no trânsito e eu não percebia o quanto aquilo me fazia mal, né? O quanto era estressante, o tempo que eu perdia. E daí quando eu casei, logo depois que eu vendi a minha empresa, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, aqui em São Paulo, e ele era muito perto do meu escritório. Então aquelas 5 horas que eu perdia no trânsito, eu comecei a pé, de bicicleta. Daí eu descobri uma cidade que eu não conhecia, eu comecei a ter uma vida mais saudável e ter quase mais 5 horas por dia da minha vida. Eu falei, puta, cara, tem uma cidade, um modo de vida que é incrível. Eu escrevi 3 livros que se chamam Como Viver em São Paulo Sem Carro, né, que foram um pouco dessa ideia, eu queria manifestar para o mundo, eu estava tão maravilhado, né, com essa descoberta, que eu queria mostrar para o mundo inteiro. E daí eu falei, puta, eu vou empreender de novo. E o que eu queria na época, Ventura, era resolver o trânsito. O mercado imobiliário foi a forma que eu encontrei de resolver a dor do trânsito. Eu queria que as pessoas pudessem experimentar a mesma experiência que eu tive, de talvez comprar um apartamento ou ir morar próximo e não ficar horas no trânsito que nem eu ficava. Então essa era a ideia. E qual que foi o conceito, né? Eu vou fazer apartamentos menores, mais compactos, que caibam no bolso das pessoas, que democratizem o acesso à moradia, e aí elas vão poder morar e não ficar horas e horas no trânsito. Foi essa a minha cabeça na época. E daí surgiu a Vitacom, né? O nome Vitacom vem de Vita, vida, com, construindo, então construindo vida. Eu lembro que eu fiz eu vejo hoje o pessoal cheio de mimimi, né? Não tem a imagem, a campanha. Eu fiz no Word, eu lembro que eu abri o Word, daí eu lembro até hoje, fonte Arial 12, e daí eu escrevi Vitacom, pus itálico, e foi assim o logo. Aí virou meu logo. E daí todo mundo me encheu o saco, né? Porra, mas é com N ou com M, Vitacom, né? Sabe quando você tem que ficar soletrando? Eu falei, porra, eu vou botar o N vermelho pra ninguém ficar me perguntando, assim, os caras vão lembrar que é com N, né, de navio. E assim começou a empresa, com um pastinha embaixo do braço. Eu lembro que eu ia captar com Friends and Family no Bom Retiro. Eu não saía do Bom Retiro, eu parecia um caixeiro viajante. Eu ficava com a pastinha ali, eu imprimia os negócios. Tava na colônia toda. A colônia, o coreano, os judeus, tudo, o pessoal da colônia árabe. E eu ia fazendo amigo, um ia apresentando o outro. Então, alguns amigos investiram comigo desde o começo da empresa. Então, eu captei e fiz meu primeiro prédio, né? E o conceito dos apartamentos pequenos para as pessoas morarem perto foi muito divertido. E daí, quando eu estava começando a empresa, lá nos Estados Unidos estava horroroso, né? Foi bem naquela época que estourou a bolha e tudo mais. E daí vieram uns gringos de Nova York para ver o que eu estava fazendo. Alguém me apresentou, vamos lá para investir, né? Daí eu fui fazer meu primeiro prédio na Vila Olímpia. Para quem não é de São Paulo, ou você que é de Curitiba, a Vila Olímpia só tinha oficina mecânica, carroceiro, parecia uma zona de guerra aquilo ali. E daí eles vieram ali, então tinham prédios comerciais, e eles vieram ver meu terreno, né? Os gringos falaram, então você vai fazer laje de quantos metros, é corporativo, é AAA. Daí eu olhei pro cara e falei, olha, vai ser residencial.
Os caras ficaram se olhando assim. Eu falei, esse cara é louco, né? O cara vai botar um prédio residencial aqui no meio desse negócio aqui que não tem uma farmácia em 10 que não tinha Parque do Povo, não tinha shopping, não tinha nada. Resumindo, o cara foi embora no mesmo dia, nunca mais me ligou na vida e foi embora. Esse cara é louco. Louco. Esse cara é louco. Então que começou. Esse garoto aqui. Mas e foi isso. Esse garoto fazendo um troço desse, maluco. Não, e aí você falou que você não ia construir, você ia resolver o problema do trânsito da Vila Olímpia. Não, eu já falei isso pra ele. O apartamento era só um meio de resolver o problema do trânsito, né? Tá louco, dobrado. E daí quando eu comecei, né? Daí teve um outro problema grande, que era assim, os apartamentos compactos eram vistos como kitnet de pobre, as pessoas falavam. Então as grandes imobiliárias, eu ia nelas, os caras, não vou vender isso aí porque não combina com a minha imobiliária. E daí eu criei um negócio chamado estúdio. Não existia a palavra estúdio, era kitnet. Né? Estúdio é bem mais legal, era né? Depreciativo. E daí eu criei no Brasil, eu falei, cara, então eu vou chamar de estúdio. Então a Vitacom ficou conhecida por inventar o estúdio, fazer um apartamento compacto, mas para um estilo de vida, uma pessoa que quer viver minimalista, quer viver prático, quer morar perto. Então foi assim que a gente começou a jornada. Daí esse prédio vendeu inteiro em um dia, assim, foi um negócio de louco, esse primeiro prédio que a gente tinha feito, e aí começou. Eu lembro que no fim de semana seguinte, era eu e um estagiário. A empresa era isso. Às vezes eu tinha meio vergonha e eu tentava ver como é que eu ia chamar figurante, sabe, para em evento, porque era muito incipiente ainda. E eu lembro que no dia seguinte do lançamento, na mesa, eu lembro que tinha uma pilha de contrato, assim, tinha quase 300 contratos, era um prédio grande, de tudo que tinha vendido, e daí eu não tinha a menor ideia como que eu ia processar aquilo, era no papel, não tinha nem sistema. E foi assim que eu comecei a Vitacom. Um breve resumo. E o seu pai vendo isso? Como é que ele olhava? O que ele estava achando? Ele tinha uma incorporadora, né? Esse cara é mais louco do que eu. Não, mas ele me ajudou demais. Na época ele veio ajudar, acabou se juntando com a gente durante muito tempo. E nessa mesma época, daí uns 2 anos depois, os meus irmãos moravam em Nova York, né? Os dois. E eu falei, puta, o negócio começou a crescer demais, né? Então, você imagina a operação e a gente fazendo outros empreendimentos. E daí eu trouxe os dois de Nova York, eles vieram para o Brasil. E daí isso acho que foi a força da companhia, foi essa união familiar, sabe? Essa garra, a mesma que eu tinha aprendido com os meus avós lá atrás. Eu acho que hoje, olhando assim, né, nessa jornada toda, foi a nossa força, foi essa união da família, de se ajudar, de confiar, de ter gente que é do bem. Foi incrível, assim, as jornadas são hoje 12, 13 anos de companhia, né, desde a fundação, a gente bateu acho que 100 prédios agora, ou se não está para bater esse ano, e foi insano, assim, né, você pegar, foi bem, tudo que o Brasil passou na época, mas uma empresa, né, de começar, de atingir esse volume, de criar um novo conceito, de romper o status quo de um mercado tão conservador. E a gente conseguiu, de fato, acho que influenciar uma geração de incorporadores, né? Hoje eu viajo para o Brasil inteiro e eu escuto de empreendedores como a gente. Pô, eu me inspirei na Vitacom, no que vocês fizeram, a história dos compactos, com mobilidade. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.